Minutos e o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 4,25% para 5,25% ao ano. O aumento de 1 ponto percentual já era esperado por parte dos analistas do mercado financeiro, que estimam a taxa em 7% ao final deste ano. Essa foi a quarta elevação consecutiva da taxa em 2021. E para falar do assunto, o economista, especialista nesses temas, Flauzino Antunes, dá entrada em mais uma Coluna Capital. Bom dia, Flauzino. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM. Nós estamos mais uma vez aqui no Jornal da Moderna, com a nossa Coluna Capital de todas as quintas-feiras. Muito bem, Flauzino, muito bom dia. Então, a gente vai falar de um assunto aí muito interessante, né? Porque hoje a mídia inteira noticiou aí essa decisão do Copom. E eu já começo, então, te fazendo a primeira pergunta, né? Quais os efeitos dessa elevação? Fernanda, toda a elevação da Selic, né, que é a taxa de juros, né, que o Banco Central regula os títulos da dívida pública e influencia toda a cadeia de taxas de juros bancárias do sistema financeiro, é um termômetro bem negativo, né? Isso quer dizer que alguma coisa não está boa, alguma coisa está errada. E sempre a gente faz um comparativo, né, que a Selic, ela é o paracetamol, né, quando dá aquela dorzinha, aquela febrezinha, a gente já toma um para poder, até por própria conta, erradamente, mas a gente toma para poder ver se resolve no curto prazo. Isso não quer dizer que vai resolver todos os problemas, né, porque é um cenário que, quando você tem um aumento da taxa Selic, é que o Banco Central e o Copom, né, que o Conselho Monetário Brasileiro, estão vendo que precisa se fazer alguma coisa porque o trem está descarrilhando. O trem da economia, a economia brasileira não tá bem. Então, de primeira mão, eles elevam a taxa de juros. Você falou do paracetamol demais. Não faz bem não, né? O que eu sempre digo aqui, muita água mata a planta, né, Flauzino? E quais então são os efeitos dessa elevação? O tal do paracetamol, ele mascara a verdadeira causa, né? Então, você não... e fica coisa assim meio que automático, né? Tem algum problema, aumenta a taxa de juros. Tem um problema, aumenta a taxa de juros. E não vai resolver, dependendo da situação. Se você está com uma febre, às vezes é uma inflamação na garganta, você toma um paracetamol, você diminui a febre, mas a inflamação continua lá, né? Sempre presente na garganta, até você tomar um antibiótico ou alguma coisa que resolva de verdade. Então, e ficar nisso só mascara. Os efeitos são que vai inibir, né, quando se aumenta a taxa de juros, fica a tentativa é inibir o consumo e, ao mesmo tempo, inibir o investimento privado. Porque acha que uma das causas da inflação seja o aumento de consumo acima da capacidade produtiva local instalada naquele momento e que o investimento está acelerando demais a economia e a gente já não tem mais mão de obra suficiente, a gente já não tem terra, minério, todos os recursos já estão todos empregados, então a gente precisa reduzir o investimento. Só que essa não é a causa da inflação que a gente está vivendo hoje. Então, não adianta aumentar a taxa de juros, porque o consumo está baixo, o investimento privado quase não existe, o investimento público, desde que o governo Bolsonaro, Guedes, caiu pela metade, então, até para menos da metade, então não tem investimento público. Então, o que causa a inflação? O que está causando a inflação? Porque nesse momento a gente está vendo que a economia não está sendo utilizada no seu 100%. Né? A gente está usando 60%, 70% da capacidade instalada. A gente tem margem para aumentar até o 100%. Né? A gente tem desemprego,